louvamos, Senhor, pela Tua presença gloriosa, Pai. Obrigada porque nós já não estamos mais como nós entramos aqui nessa noite, Senhor. Obrigada porque o Teu rio está nesse lugar. O Teu rio está nesse lugar, Senhor, e nós queremos nos aprofundar no Teu rio nessa noite, Senhor. É para isso que estamos aqui. Sim, Senhor, as Tuas águas nos trazem vida. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, nos aprofundar no Teu rio nessa noite. Nós entregamos a nossa mente a Ti. Sim, Senhor, entregamos o nosso coração mais uma vez. Ah, Deus, fala conosco, toca em nós, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito da verdade. Ah, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que habita dentro de nós. Sim, nós chamamos, Espírito Santo. Toca-nos nessa noite, Senhor, de uma forma poderosa, porque nós Te amamos e queremos Te obedecer até o fim. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Boa noite, a paz. Glória a Deus. Só guerreiro aqui essa noite, hein? Tava tudo, né? Um tempo normal, entre aspas. De repente fechou o tempo, né? E glória a Deus por cada um que está aqui. E glória a Deus por essa presença que o Senhor preparou para nós nessa noite. Glórias a Ele, glórias a Ele. Amém, amados. É uma honra estar aqui, gratidão ao AP, à bispa. Falei para ela, muita responsa ministrar na house, em casa. Mas glória a Deus. Como falar não para o Senhor, né, amados? Glória a Deus por isso. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Ezequiel 47, a partir do verso 1. Um texto que o Senhor tem falado muito no meu coração e Ele apontou que era isso que Ele queria comunicar nessa noite, amém? Ezequiel 47, eu vou ler a partir do primeiro versículo, que diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. Eu estou lendo na NAA, tá? A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto.
produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Quantos creem que essa palavra é para nós aqui hoje, amados? Glória a Deus por isso. Esse texto, né, de Ezequiel é um texto escatológico, né? Ele se aplica ali ao milênio por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus. A gente, quem acompanha aí, né, aquele canal Israel com a Aline, né, Pastor Rogério, sabe que está começando a acontecer isso ali em Israel. Pequenas crateras estão se formando ali ao redor do Mar Morto, água doce está chegando ali e alguns peixes já foram encontrados. Isso já é um caminho, amados, para algo escatológico, o cumprimento das profecias para os últimos dias, amém? Mas como toda palavra profética, ela é atemporal. Ela é uma palavra rema, uma palavra revelada para nós aqui hoje, amém? Ela fala de algo concreto que realmente vai acontecer e já está começando a acontecer, que é o Mar Morto, né? Que não tem peixes até então, porque uma concentração muito grande de sal, vai voltar a ter vida, amém? Mas ela é também uma palavra profética, e ela fala da nossa jornada espiritual, da nossa jornada com o Senhor. E esse homem, amados, pode ser um anjo aqui em Ezequiel, mas para nós aqui hoje é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está com seu cordel de medir, amém? Só que como o apóstolo ministrou aqui no domingo, quando ele falou do tribunal, né, que não era um tribunal para condenação, ele não está para nos medir para condenação, amados. Ele está para nos medir, para a gente saber aonde que a gente está na altura dessa jornada e para onde nós vamos avançar, principalmente para isso. Sabermos em que nível nós estamos com o Senhor, em que momento que nós estamos dessa jornada e aonde o Senhor quer nos levar, amém? Você está disposto, está disposta a caminhar um pouco mais, a se aprofundar um pouco mais no seu relacionamento com o Senhor? Esse é o chamado do Senhor para essa noite, amados. Esse é o chamado para nós nessa noite. E continuando aqui, né, nesse texto, a gente pode ver aqui no versículo 3, né? Que ele saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. O que é essa água pelos tornozelos? É aquele primeiro momento, amados, eu não sei quantos aqui estão nesse momento. É quando as águas tocam ali, ó, os tornozelos. É o primeiro contato que nós temos quando nós somos salvos pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é a porta e nós entramos por essa porta da salvação. Mas a salvação, né, também, o apóstolo falou isso no domingo, a salvação não é o nosso destino, amados. A salvação é a nossa porta de entrada. Jesus, que é a salvação, é a nossa porta de entrada. E nesse primeiro momento, quando as águas estão pelo tornozelo, não sei se você já deve ter tido essa experiência, né? Numa praia, por exemplo, a gente está andando ali com aquelas águas, as águas começam a limpar os nossos pés, né? Lavam, refrescam os nossos pés, né? Só que não faz nenhuma resistência. A gente caminha normalmente ali, não é? A gente quer continuar andando para a direita, a gente anda. Quer continuar andando para a esquerda, a gente anda. Esse é o primeiro momento. Esse é o primeiro momento em que o Senhor começa a nos transformar, nos limpar, nos lavar daqueles velhos hábitos, não é? A nossa mentalidade mundana começa a entrar em contato com a cultura do céu. E a gente começa a ser transformados. A gente começa uma jornada, amados, de teknon, que são filhos imaturos, para ruiós, filhos maduros. Essa é a porta de entrada para essa caminhada. Aqui nós nos tornamos filhos do Senhor. Porque nós sabemos, né, que existe a criação, as criaturas, mas para nos tornarmos filhos, precisamos de ter a nossa aliança com Jesus. Amém? Sabemos disso, já passamos por esse momento, eu creio que todos nós aqui já passamos por esse momento. E quando nós entramos nessa caminhada com o Senhor, ainda somos imaturos, né? Ainda somos imaturos, ainda somos teknon. Lá em Romanos 8:19, fala sobre isso.
fala sobre esse tipo de filho, né? Que a criação está esperando se manifestar. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Filhos aqui são ruiós. A criação, amados, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação, a revelação, o posicionamento de filhos maduros. Amém? Esse deve ser o nosso alvo. Essa deve ser a nossa motivação. Nos tornarmos filhos maduros, que o Senhor, que o mundo, que tudo que foi criado aguarda que sejam manifestos nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Filhos maduros, amados, conhecem a sua identidade, conhecem a sua filiação e conhecem o seu destino, o propósito para a sua vida. Existe um plano eterno que começou lá no Éden. Existe um plano eterno. Mas dentro desse plano macro, existem pequenos planos, propósitos de cada um de nós como filhos maduros que vão cooperar para esse plano maior, que é o plano do Senhor, que é o plano eterno de Deus. Nós fazemos parte disso e precisamos avançar nessa caminhada para que a gente possa cooperar com o que o Senhor está fazendo na terra nesses dias. Amém? Esse é o tempo e é para isso que o Senhor nos convida. Então essa primeira medida, ela é a medida dos fundamentos, é uma medida maravilhosa. Ela não chegou no refrão, né? Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Jesus é o nosso fundamento. E esse momento é muito importante. Mas por outro lado, eu fico pensando, eu não sei de onde você veio, né? Nós tivemos o prazer, né, de vir de lugares que tinham muito zelo pela palavra, frequentando a escola dominical, chegamos a ser coordenadores ali de escola dominical e particularmente, amados, eu sou muito apaixonada pela palavra do Senhor. Eu não me canso de ler e reler a palavra. E esses fundamentos são esse nosso contato com a palavra. De repente você pode ter vindo de um lugar que não valorizava tanto a questão do ensino, e pode ser que depois de muitos anos de cristão já, você ainda esteja fragilizado nesses fundamentos. E nós precisamos fundamentar a nossa vida no Senhor, na palavra do Senhor. Como seremos filhos maduros se a gente não conhece a palavra do Senhor? Então eu quero te encorajar a pelo menos uma vez ler a Bíblia inteira. Eu sempre falo isso, né? Para quê? Convida o Espírito Santo, não por uma leitura somente, mas para você conhecer todas as promessas do Senhor. A Bíblia é um livro de promessas eternas. Amém? Nós precisamos mergulhar nela, porque é a boca do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, Ezequiel viu isso há quantos séculos atrás, e isso já falava lá na frente, num tempo que nós não chegamos ainda, mas fala para nós hoje aqui também. A palavra tem esse poder. Então esse primeiro momento de água nos tornozelos é maravilhoso, e devemos continuar nos aprofundando nos fundamentos da palavra, conhecendo o Senhor, tendo um contato cada vez mais progressivo, né, com essa cultura do céu que é tão diferente da nossa, amados. Nós estamos imersos numa cultura, mas a cultura do céu tem outros valores. É Romanos 12:2. É Romanos 12:2. A gente não se conformando, a gente assumindo cada vez mais a forma do céu e não da terra, da cultura que é eterna e não dessa cultura de modas passageiras, no sentido daquilo que é contra a vontade do Senhor. Tiago 3,5 diz: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É esse processo, amado, de regeneração, de lavagem. A gente vai sendo limpo pela palavra, à medida que a gente vai usando ela como espelho. Ela é um espelho para nós. Ela nos mostra onde nós devemos chegar, mas ela nos mostra também, ela denuncia também onde nós estamos. Aquilo que a gente precisa abandonar, aquilo que a gente precisa deixar para se aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor.
Esse primeiro momento é o momento do leite espiritual, que diz lá em 1 Pedro 2:2. É o momento que ainda estamos começando na nossa caminhada, estamos nos fundamentos, estamos nos primórdios aí da nossa fé. Mas não podemos parar por aqui. De repente tem pessoas aqui que estão nesse momento, dessa primeira paixão, esse primeiro amor, como é maravilhoso. Quem não está, com certeza se lembra desse primeiro momento, dos primeiros anos da nossa conversão, mas nós não podemos parar por aí. Oséias 6:3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A nossa jornada espiritual, ela é sempre em movimento. Ou a gente está se aproximando do Senhor, ou a gente está se afastando do Senhor. A gente não fica parado, nunca a gente fica parado. É uma jornada, né, de conhecer e prosseguir ao Senhor. E aí, avançando aqui no texto, no versículo 4, esse homem mediu mais 500 metros e fez Ezequiel passar pela água que dava nos joelhos. Aqui começa uma resistência da água, né? Quando a gente está andando numa água pelo joelho, a gente já tem uma certa resistência, né? Então o nosso eu já não é mais tão autônomo. A gente começa a morrer um pouco mais para nós. A gente começa a se esforçar um pouco mais para nos parecermos com o Senhor, para obedecermos a palavra dEle. Aqui a gente começa a aprofundar a nossa rendição ao Senhor. É o se entregar, o joelho fala disso, de se render. O nosso eu se render mais e mais ao Senhor e a vontade dEle governar progressivamente também a nossa vida. Nesse momento nós começamos a falar não para nós. E a gente começa a se alinhar mais com o Senhor. A gente começa a conhecer mais, se aprofundar mais na palavra e conhecer mais ao Senhor. A gente abre mão não somente de prazeres, mas a gente começa a abrir mão daquilo que rouba o nosso tempo também e que não é eterno. Eu não sei se você tem esse costume de pensar na sua rotina, com o que você tem gastado o seu tempo. Obedecer ao Senhor, amados, não é somente abrir mão de prazeres carnais que são pecaminosos. É voluntariamente a gente se render. Voluntariamente a gente se render à vontade dEle. E abrir mão de coisas lícitas, permitidas, bonitinhas até. Mas que pode ser palha, feno ou madeira. Olha que interessante, o AP falou sobre isso, é um texto tão maravilhoso, né? Porque a madeira, amados, palha e feno é algo bem frágil, mas madeira, tem casas feitas de madeira. Interessante, né? Tem móveis centenários, madeira mesmo, né? De lei, dura séculos. Então isso não são coisas fugazes. São coisas fortes, madeira é uma coisa duradoura, não é? Só que tem construções, amados, que não foi o Senhor que construiu. A madeira fala de construções que são fortes, mas não foi o Senhor que construiu. E quando a gente vai se aprofundando na nossa jornada com o Senhor, a gente começa a colocar à prova as nossas construções, as nossas estruturas, aquilo que molda a nossa vida, aquilo que é importante para nós, a gente começa a colocar isso à prova diante do Senhor. E tem madeira que precisa queimar na nossa vida. Tem coisas que nós podemos estar fazendo, mas que não está ecoando na eternidade. São coisas sólidas, duradouras. Mas o Senhor tem coisas eternas para nós. Nós precisamos olhar a nossa vida pela lente da eternidade. O que em nós ecoa, aponta para a eternidade. E o que é uma madeira, uma construção forte, bonita, útil até, mas que não está apontando para a eternidade. Coisas que precisamos abrir mão. Às vezes planos, às vezes sonhos lindos. O pastor me prestou, né, um livrinho, gente, belezinha. A capa dele já é um sorvete caído no chão, assim. Você já imagina o conteúdo, né? Mas é muito bom. O título dele é Bem
como é que fala? Sugestivo, isso, é bem sugestivo. O Deus que destrói sonhos. Você está disposto? Você está disposta a colocar os seus sonhos à prova, à luz da eternidade, na presença do Senhor, e dizer para Ele: Senhor, os sonhos que não nasceram no seu coração, o Senhor pode queimar? Eles são muito bons, são lícitos, são dignos, nada de errado. Mas se não nasceu no Senhor, eu te entrego, pode destruir. Amém? É para isso que o Senhor nos convida. E ainda com essas águas no joelho, né? Lucas 9:23, o Senhor Jesus dizia-lhe a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui a gente fica com mais responsabilidade, a gente entende que não é só, né, a parte do primeiro amor, não, tem responsabilidades, tem negação de nós mesmos. Tem sonhos que às vezes a gente tinha muita estimação por eles. E o Senhor fala: me entrega. E nós precisamos entregar até a gente entender que não vale a pena sonhar se não for os sonhos dele. Você pode desejar isso? Ou você pode desejar isso? De repente você não consegue desejar, mas você pode querer. Não, eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero chegar nesse ponto, que eu quero desejar, eu quero sonhar somente, desejar sonhar só o que é sonho do Senhor para mim. Amém? Nessa fase de água nos joelhos, nós crescemos e amadurecemos um pouco mais com o Senhor. E continuando aqui, versículo 4, parte B. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. O Senhor nos convida nessa noite. O Senhor nos convida para que Ele possa realmente nos medir. Não para a gente se sentir aquém do que gostaria, mas para a gente, como filho amadurecido, né? Amadurecendo, ter a consciência de como está a nossa vida nessa jornada com o Senhor. E desejar um pouco mais. Não é acusação. Acusador é o inimigo das nossas almas. O nosso Senhor, quando Ele nos mede, Ele não vem com acusação. Ele vem com um convite. Venha para mais fundo. Venha para mais fundo. Amém? Esse é o convite do Senhor. Para irmos um pouco mais fundo. Em nome de Jesus. E as águas pela cintura, amados, a resistência da água começa a ficar bem intensa, né? Quem já andou com água pela cintura sabe o esforço que tem que ser feito. Não dá para lutar muito. Se for onda, então, se você não seguir, você leva um capote, né? Aqui a gente começa a se entregar um pouco mais para o curso das águas do Senhor. Aqui o nosso eu tem menos autonomia. Aqui a gente submete a nossa mente, porque cintura remete, né, às emoções mais profundas, inclusive biblicamente falando, né, quando fala de coração, das emoções mais profundas, é aqui, né? Fala dos rins. Tem tradução antiga que fala dos rins, porque são as reações mais profundas, estão aqui, né? É o frio na barriga, né? É o intestino que, né, fica meio bagunçado quando a gente está, né, às vezes mexido emocionalmente. Então nós precisamos mergulhar a nossa mente, as nossas emoções nas águas do Senhor. Esse momento aqui fala de cura, fala de restauração. A restauração, ela nos leva à nossa forma original, que foi deformada pelo pecado. O Senhor nos fez perfeitos, mas nós já nascemos em pecado, fomos concebidos, diz Davi. Nós já nascemos no pecado e o pecado vai nos deformando. Só que à medida que a gente se aprofunda nas águas do Espírito Santo, nas águas do Senhor, no tratar dEle, no curar dEle, toda a deformação do pecado vai saindo e nós vamos assumindo a nossa forma original. Um filho maduro, curado, liberto, restaurado, é aquele que está pronto para viver o propósito eterno do Senhor.
no lugar certo, com a identidade correta, certo da sua filiação de Deus como Pai. E a cura, eu sempre falo isso, a cura é como se fosse uma cebola. Tem níveis de cura. Quantos de nós passamos por abandono, separação, abuso? Quantos de nós passamos por feridas profundas, que já passamos até, por momentos de cura e de libertação, mas é como se fosse uma cebola, amados, vai tirando camadas, camadas, porque volta e meia ainda volta aquele sentimento, a rejeição que é algo que, creio que é porque Deus é amor, Deus é amor, então a rejeição é uma ferida muito profunda, que às vezes anos e anos, e a pessoa ainda se sente rejeitada nos ambientes que ela está, e sabe onde que vai refletir nos filhos mais maduros? Na casa do Senhor. E aí vem as feridas ministeriais, e aí vem as competições, as rixas, aí vem o ficar dolorido porque alguém não olhou, não cumprimentou, porque alguém foi escolhido para algo e eu não fui. A rejeição é uma ferida profunda, amados, que são camadas, camadas de cura. Só que precisamos continuar andando nesse rio, e precisamos continuar submergindo a nossa mente, as nossas emoções, para sermos totalmente curados pelo Senhor. Não podemos nos contentar com a cura que tivemos até aqui, amados. Não, tem mais, em nome de Jesus. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Senhor. É noite de cura também, amados. Não dá para ficar sangrando, não dá para viver sangrando. Precisa estancar esse sangramento, precisa cauterizar essa ferida para ela não abrir mais. Sim, Deus, sim, Deus. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o pastor das nossas almas, sim. Derrama uma porção de cura, Deus, especial sobre nós. Não queremos ficar chorando as mesmas feridas, não queremos ficar sofrendo as mesmas dores, não. O Senhor nos chama para sermos curados, filhos maduros do Senhor, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós precisamos, amados, nos abrir para isso, orar mesmo ao Senhor, como a gente cantou aqui, sabe? Se isso não é uma rotina na sua vida, nós precisamos ficar ali onde só o Senhor nos vê. Nós precisamos desse lugar, amados, onde só o Senhor nos vê, onde não tem segredo nenhum. O Senhor está aqui, ó. Estou me sentindo uma criança, estou sentindo a mesma coisa que eu sentia antes, Senhor. E nos colocarmos ali, diante do Senhor, sem esconder, entrando no profundo, saindo da superficialidade, mas no olhar penetrante do Senhor, que vai olhar os medos mais profundos, as inseguranças, as ansiedades, as dores, os sentimentos que recorrem às vezes, que voltam. Nesse momento de água na cintura, o nosso caráter, ele é mais transformado. O fruto do Espírito Santo, que tem vários gomos, É um fruto com vários gomos. Ele é produzido em nós de uma forma mais intensa. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A cura é um processo de renovar de mente. É quando a nossa mente não pensa: não, eu não sou mais aquela filha rejeitada. Eu não sou mais aquela filha que foi abandonada. Eu não sou mais aquela menina, aquele menino que foi abusado, que foi tocado indevidamente. Eu não sou mais.
a minha mente vai sendo transformada e uma cura mais profunda acontece na nossa vida. Porque a ferida não curada, amados, ela sangra e ela nos leva para aquele lugar de volta. Aquele lugar existencial que nós já superamos. Se a gente não deixa o Senhor trabalhar profundamente nas nossas feridas, a gente volta para aquele antigo lugar de ferida. E consequentemente de pecado. Quantas pessoas presas em pecado que não conseguem largar os mesmos pecados, porque tem ferida ali que está sangrando, que não foi curada. E o pecado é só um disfarce, é uma fuga, mas é uma fuga que ela é um cavalo de Troia, né? Ela destrói, porque afasta a gente de Deus. Gálatas 5:22 fala do fruto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio. Uma alma curada, uma mente curada, um filho maduro, ele consegue desenvolver o fruto do Espírito, mesmo em meio às pressões. A gente tem sido muito ministrado, né? E muito pressionado, né, amados? Muito pressionados, mas a água profunda, as águas profundas, elas exercem uma pressão. A gente estava conversando isso ontem lá em casa, orando e conversando sobre isso. O mergulhador, né, ele tem que ter a técnica. Uma pessoa lá no muito profundo, né, é uma pressão tão grande que ela pode, sei lá o que acontecer, se alguém entender, não sei se infartar ou se ela não estiver preparada. Mas algo de destrutivo pode acontecer numa água profunda, porque tamanha é a pressão. Então a pressão que a gente está vivendo, muitas vezes não é o inimigo das nossas almas. A gente está escondido debaixo das asas ali do Altíssimo. Essa pressão é de águas profundas. O nível aumenta, a pressão aumenta também. Mas é Deus nessa pressão. É Deus forjando mais o nosso caráter. É Deus consolidando a nossa cura. É Deus aprofundando quem Ele é em nós. Como um escultor, né, que tira de uma estátua, de uma madeira ali, tudo que não é aquela estátua. Assim o Senhor. Ele é o nosso oleiro. Não dá para fugir das mãos do oleiro, amado. Se você está fugindo das mãos do oleiro, você está no raso. Sinto te dizer. Se você está fugindo das mãos do oleiro, você está estacionado ou pode estar regredindo na sua caminhada espiritual com o Senhor. Na casa do oleiro, tudo que não é o plano perfeito dele para nós, a nossa forma original que dá frutos para a eternidade, ele vai tirando. E dói às vezes, né? Que a gente se apega a umas casquinhas que não são nossas, né, gente? Tem umas cascas de madeira que não são nossas que a gente quer que fica ali, né? Mas se não é a gente, arranca, Senhor. Tira. Sai em nome de Jesus. Isso não pertence a mim. Aqui a nossa identidade, ela é consolidada segundo os parâmetros do nosso Criador, que é o nosso Pai. Perdão é liberado. Perdão, amados, tem que ser uma coisa assim, instantânea. A gente tem que orar para isso, né? Para que isso aconteça. E sempre que Deus vai fazer algo, ou está fazendo algo profundo na nossa vida, vem situações de ofensa. Vem situações de ofensa profundas. O nível de, tipo, enfiar o dedo ali para doer, aumenta. Para testar a nossa maturidade, para testar a nossa dependência do Senhor. Porque ao invés da gente ir para o fight, a gente corre para Ele. É isso aí, Jane. Os fight tem que ser fight contra nosso eu indomável, só domado pelo Espírito, né, gente? Mas é correr para Ele, amados. Perdão. Perdão é de graça ali, ó, é gratuito. Nós recebemos assim, tem que fluir. Não dá para a gente ficar se apegando, sabe? Não dá.
Não dá, a gente precisa entender que isso é estratégia, que Deus permite para ver se os nossos olhos estão nele de fato, ou se a gente vai ficar reivindicando os nossos direitos. Ou a gente acredita na soberania de Deus, ou a gente não acredita. Se Ele é soberano, mas você sabe que a soberania do Senhor é uma forma de proteção? Porque por pior que seja o que a gente está vivendo, quando a gente sabe e se apega na soberania de Deus, tá bom, Deus, tá uma bagunça, tá fora do meu controle, não sei para onde vou, para onde eu vou, onde eu tô, para onde eu vou, não sei de onde, né? Perco o rumo. Mas se o Senhor é soberano, glória a Deus. A nossa alma fica mais quieta. Nessa fase, amados, nós não somos mais o filho pródigo, esbanjador, mas nós não somos mais também o irmão mais velho, que fica competindo por um lugar à mesa. Deus, como que às vezes a gente ainda compete, amados, por um lugar que tem o nosso número ali, a nossa senha, nosso tamanho, tem lugar à mesa para cada um de nós. O filho mais velho é aquele que mede o crescimento do mais novo, porque parece que quer regredir e voltar a bater aquela tensão de filho mais novo. Mas não cabe mais. Não cabe mais. Então nem filho mais novo, nem filho mais velho. Filho maduro. Filho maduro. Que consegue desfrutar do seu lugar à mesa do Pai. É para esse lugar que nós precisamos caminhar. Às vezes a gente dá uma escorregada, né? Igual compartilhei aqui, acho que no domingo, né? Na hora da oferta. A gente estava orando lá em casa e, nossa, veio um choro, Senhor, porque veio esse entendimento. A mesa está ali, é para os filhos. Só que a gente volta e meia escorrega para debaixo da mesa e começa a pegar migalha. Meu Deus, saímos da posição de filhos e começamos a querer migalha. Não, o nosso lugar é a mesa do nosso Pai. E a cintura também aqui, ela remete à reprodução, né? Os órgãos reprodutores estão aqui. Nesse momento, amados, a gente começa a gerar mais Cristo na vida das pessoas. Passando por esse processo, né? O resultado disso é que a gente gera mais filhos espirituais. A gente pode começar a dizer, né, como o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 1, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos nos submeter ao processo do Senhor, para que a gente imite mais a Ele e as pessoas possam olhar para nós e fazerem o mesmo caminho, imitar a Cristo. E a quarta medida, versículo 5. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. É amedrontador, mas ao mesmo tempo nos puxa para esse lugar, né? A palavra nos puxa para esse lugar. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Nada de pé no chão. Nada de pé no chão. E de preferência não nadando também, porque nadando a gente vai para onde a gente quer, né? A gente não dá nada contra a correnteza. Como disse o AP aqui, boiando. Em junho de 2023, nós tivemos uma mesa com ele. E ele falou exatamente isso. Está marcado na nossa agenda isso. Preparando a palavra, veio essa lembrança. Quando a gente pediu para ele ser o nosso pai de destino, né? A gente nem estava frequentando ainda a comunhão e adoração na época, né? E o AP falou sobre isso. Só boia. Só boia. A gente cheio, né? E agora? É para sair de cruzeiro? Como é que é? E a gente começou a boiar. Aí em novembro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses depois a gente estava de mudança aqui em São Paulo. Eu tinha pedido licença sem vencimento no meu trabalho. Né? Diego, filho único, tinha se despedido dos seus pais ali. E a gente veio. Mas não era um sonho nosso, amados, que fique bem claro. Nunca sonhamos.
Eu já morei no Rio e eu falava, nunca mais eu moro num grande centro, nunca mais. Não tinha a menor vontade de vir morar em São Paulo, confessamos. Mas aí o Senhor gerou isso no nosso coração. Gerou isso que se tornou então agora o nosso sonho, a nossa realidade, mas que nós amamos, porque foi para cá que boiando no Rio a gente chegou. Oh, Deus maravilhoso. Não tem erro, não tem dúvida quando a gente está na direção do curso do Rio. Então tem tudo, tem pressão, tem entrega, tem renúncia, tem tudo, mas tem paz. Tem uma confiança maior na soberania de Deus, porque mesmo que as coisas estiverem muito difíceis, o Senhor tem um propósito nisso. Então eu quero falar para você, se você está nesse rio, se você está nessa caminhada com o Senhor, por mais difícil que seja o seu momento, o Senhor tem propósito nisso. O sofrimento ele é pedagógico. Infelizmente ou felizmente a gente aprende mais com o sofrimento, né? Na alegria a gente só quer sorrir e curtir, né? Mas na dor a gente aprende mais, a gente fica mais sensível ao trabalhar de Deus. E é um aprendizado que ele é permanente, que ele dura. A alegria ela é fugaz, né, gente? Você vai numa festa, você fica ali feliz, aí depois comeu muito, vai para casa triste. Passa rapidinho, né? Mas quando somos forjados ali nas dificuldades, isso é uma coisa mais permanente. São valores que são agregados à nossa vida, valores eternos. E aqui a gente chega então na condição de filho maduro. Quando a gente aprende a ir boiando no rio, a depender da vontade do Senhor, a trocar de sonho, né? Entregar os nossos para receber os deles. Não significa que tem sonhos aí que não sejam dele. Mas a gente precisa submeter ao cordel de medir para saber se esse sonho é do Senhor mesmo. E se for, glória a Deus, é só boiar que vai acontecer. Amém? E é esse tipo de filho que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação. O mundo grita por isso, amados. Não sei se você percebe. Não sei se você percebe, o mundo grita por isso. Filhos arraigados no Senhor, filhos maduros, que vão trazer luz, quando as coisas ficam cada vez mais difíceis de discernir, né? Tudo está muito difícil de discernir, é um momento que a gente precisa muito de discernimento, as filosofias, a economia, a política, tudo, como diz um pastor, né? O mundo está meio colapsando, mas os filhos maduros, eles trazem a vida do Senhor, trazem o parâmetro do céu para a terra. É isso que nós precisamos trazer. E nesse nível a gente não tem mais vontade própria, amados. A gente só quer aquilo que o Senhor quer para nós. A gente só quer o que o Senhor quer para nós. Nesse nível a gente fala como o apóstolo Paulo assim, ó, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem entende, né? Nesse momento a gente entende o real valor da entrega do Senhor Jesus por nós. E tudo, né? Todas as promessas que vêm com essa entrega do Senhor. E o lugar que Ele tem para nós, o lugar onde a nossa fé não é abalada, onde tudo pode cair ao nosso redor, mas nós estamos firmes com o Senhor. O medo pode vir, a ansiedade pode vir, mas o Senhor vem, e aí a paz reina, e aí a gente só quer correr para a presença do Senhor, porque a gente acorda meio mal, aí a gente corre para a presença do Senhor, e Ele nos renova, e Ele revela a palavra dEle para nós, Ele nos mostra o que Ele está fazendo, na vida das pessoas, na nossa vida. Aqui na nossa vontade, ela é alinhada com o propósito eterno de Deus. A gente começa a ter a consciência de que nada é nosso.
Nada é nosso, nem a nossa vida é nossa. Nós somos um sopro, amado. Nossa vida é, como a P falou, é um vapor. A palavra, Tiago fala, né? Ele citou. A nossa vida ela é um vapor. A gente só administra. A gente administra o tempo, a gente administra bens, recursos, a gente administra pessoas, né? Num sentido assim, né? Os pais administram seus filhos, os chefes administram lá os funcionários. Mas nada é nosso. Tudo passa, tudo se queima, tudo se perde aqui nessa terra. Mas o Senhor, a vontade dele permanece para sempre. Aleluia! E essa consciência, né? Essa consciência, ela nos prepara para viver tudo que Deus tem para a gente viver. Porque Ele sabe que tudo que Ele colocar nas nossas mãos, a gente não vai ficar, é meu. Não vamos ser aqueles filhos egocêntricos, né? Possessivo, né? O dom, tudo que Ele coloca nas nossas mãos é para transbordar. Nós somos mordomos, né? Dispenseiros da graça de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Nós somos dispenseiros, mordomos, administradores somente. Aqui a gente passa, né, de servos a amigos do Senhor. Ele nos permite participar do que Ele está fazendo na terra e cooperar com esse plano. Aleluia! João 15:15, o Senhor Jesus diz isso. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amigos, com quem o Senhor imparte o seu coração, com quem o Senhor imparte a sua vontade, os seus planos, o discernimento daquilo que Ele está fazendo na terra, daquilo que Ele está fazendo no Mevampenha, daquilo que Ele está fazendo na Penha, daquilo que Ele está fazendo na nossa casa, na nossa vida. Filhos, amigos do Senhor. Aí a nossa vida começa a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Um estilo de vida. Nós oramos por um estilo de vida, amados, que clame Maranata. Que a nossa vida possa dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui cooperando para que o Senhor venha estabelecer o teu reino, para que o Senhor venha fazer a tua vontade perfeita, governar todas as nações, para que o Senhor venha. Ah, Jesus. E nesse ponto, amados, ele chega nesse ponto das águas, e esse homem pede para ele sair das águas e ficar à margem. Nesse momento o Senhor pode nos revelar coisas grandes e ocultas que ainda não conhecemos. E aí há frutos. Nesse momento nós começamos a frutificar de uma forma que é um fruto por mês. Seja no inverno, seja no outono, a gente esteja bem, esteja mal, nós estamos ali, ó, posicionados, dando fruto. Porque a gente está plantado junto a esse rio, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E nada se perde, amados, nada se perde. Nada se perde nas mãos do Senhor. Até aqueles charcos, aqueles pântanos ali ficarão para sal. E as pessoas usam, sabia? Esse sal do Mar Morto ali, para fazer produtos de beleza. Sabe aquele lixo, né, que você já venceu na sua vida? Sabe aquela dor que você sentia? Aquela situação de migalhas que você vivia, mas você se permitiu ser curado e tratado pelo Senhor? Isso se transforma em pérola. Isso se transforma em algo que você vai derramar sobre a vida de outra pessoa. Às vezes você não vai precisar falar, não vai precisar impor a mão, nem orar. Você só vai abraçar. E toda aquela dor que você superou vai ser, nas mãos do Senhor, um instrumento de cura. Nada se perde, amados, nas mãos do Senhor. Tudo que nós entregamos para Ele, Ele transforma, tudo. Até aquelas coisas mais sombrias que nós possamos ter vivido e superado, nas mãos do Senhor isso vai se tornar
uma matéria-prima para a cura, para o agir dele na vida das pessoas. Amém? O filho maduro, ele vive, né, para transbordar esses frutos para a eternidade. Ali fala, né, que o fruto alimentará e as folhas servirão para remédio. As nossas atitudes, as nossas palavras, elas vão curar. Não mais aquelas palavras pontiagudas, né, que ferem. Não. Palavras que curam. Palavras que são remédio. É para isso que o Senhor nos chamou. E hoje o Senhor está aqui nos medindo, amados. Eu te convido a fechar os seus olhos. Amém? Fala com o Senhor. Deixa Ele te mostrar aonde você está. Isso, deixa Ele te mostrar onde você está. O que Ele quer fazer na sua vida hoje. Mas principalmente, deixa Ele te mostrar para onde Ele está te levando. Sim, Senhor. Para onde Ele está te levando, onde Ele quer te levar. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor ministrar no seu coração, na sua mente. Sim, Deus. Venha nos medir, Senhor. Venha nos medir, Senhor. Não para condenação, mas para a vida. Para a vida. Para nos aprofundarmos em Ti, para crescimento. Sim, Deus. Sim, Deus. Queremos ser ruiós, filhos maduros, Senhor. Sim, Deus. Nós queremos fluir nas Tuas águas. Sim, Deus. Queremos beber das Tuas águas vivas. Senhor, nada mata a nossa sede. Nada mata a nossa sede, Senhor. Nada nos sacia a não ser o Senhor. Eu quero beber de Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio. Mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio. Sim, Senhor, sobe as águas nesse lugar. Sobe as águas nesse lugar, Senhor. Aumenta as nossas medidas, Senhor. Aumenta as nossas medidas para a Tua glória. Para a Tua glória, Senhor. De pé, amado. Sinto fluir Teu rio de vida. Leva-nos às Tuas profundezas, Senhor. Sinto fluir Teu rio de vida. Mais para aquele lugar onde a sua alma voltava, não. Aquele lugar de escuridão, não. O Senhor te chama para a luz. O Senhor te chama para a luz. Eu quero beber de Tuas águas. Eu quero beber. Sem desculpas, meu amado. Sem desculpas, minha amada. Só se entrega. Só se entrega para Ele. Dá um passo de fé nessa noite. Eu quero beber. Anda um pouco mais. Se aprofunda um pouco mais. Eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio. Vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio. Vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas. Eu quero
né? O Senhor nos convidou a todos para nos aprofundarmos nas águas dele. Mas se você está com alguma dificuldade em caminhar, em se aprofundar no Senhor, se você precisa de um abraço, de um toque, de uma oração, não precisa vir aqui à frente não, só levanta a sua mão, que os pastores vão estar olhando e vão até você. Porque nós somos corpo, amém? De repente você precisa de algo que alguém aqui tem para derramar sobre a sua vida. Se você precisa de um toque, realmente, o Espírito Santo está tocando, não precisa de nós, mas Ele também conta conosco, amém? Se você precisa de um abraço, se você precisa de uma oração, algo para você dar mais um passo nessa caminhada, pode levantar sua mão, que alguém vai até você, amém? Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, sim Deus, sim Deus, aleluia, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor, sim Deus, nós queremos continuar Senhor, nós queremos continuar, sim Deus, sim Deus, essa não é uma palavra para agora, queremos continuar Senhor, caminhando Pai, para águas mais profundas Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio, eu quero beber das águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar